Muito bom dia, autora querida Daniela Alcântara, da Educação Infantil, do nosso material de língua inglesa. Bom dia, professores presentes. É uma alegria muito grande estar nesse evento de imersão, um evento que a gente faz essa conversa, né, com quem escreveu o material, essa troca próxima, essa troca que o Sistema Anglo acredita ser um dos grandes diferenciais do sistema, a gente poder conhecer quem elaborou, o autor começa a ouvir o usuário, né, as pessoas que estão usando, e essa troca para nós é muito importante. Então, Dani, seja muito bem-vinda. Olha a intimidade, né? Obrigada, mas é a Dani, é igual a Aniele falou, me chama de Daniela, ela fica brava comigo. Eu falo que é sempre Dani, Daniela é bronca. Então, professora Dani, autora Dani, fique muito à vontade aí com as escolas parceiras que estão chegando esse ano no Sistema Anglo, e para dar as boas-vindas, né? As suas boas-vindas, porque a assessoria com certeza já conheceu, já encontrou, né? Isso aí. Fica à vontade, tá, Dani? Obrigada, Dé. Bom, professores, sejam bem-vindos. Sábado de manhã, eu sei que é sempre um desafio, mas confesso para vocês que quando eu ganho de presente essa 1 hora com vocês no ano, eu falo que é um período tão pequeno, mas ele é tão rico que vale ouro para mim. Espero que vale a pena aí ter acordado cedo e entrado nessa apresentação hoje. Eu sou a Daniela, sou autora dos materiais. Acho que a nossa parceria aí com o Anglo vai mais de 20 anos, 25 anos, é uma longa parceria. Junto com a Lúcia, escrevemos todos os materiais de educação infantil. E eu acho que esses encontros com vocês, eles são tão ricos para mim, como eles são para vocês, porque muitas das mudanças, muitas das adaptações que nós fazemos no material, eles vêm dos pedidos de vocês. Porque quem está na linha de frente, quem está na sala de aula, quem sente as dificuldades e as facilidades do material, são vocês. Então, vocês podem ter certeza que, como escola nova, vocês deram uma super sorte. Vocês estão entrando num ano de entrega de uma reformulação muito criteriosa. Vocês estarão recebendo, se já não receberam, os materiais novos. E ele é fruto desse diálogo, desse pedido dos professores, dessa escuta muito próxima que o autor, os assessores e toda a equipe do Anglo tem. Então, eu queria dizer para vocês que todos os comentários e todas as necessidades que vocês sentem ao longo do processo, elas são reais, elas são ouvidas e elas são sempre levadas em consideração. Então, vocês vão perceber que eu faço uma coisa errada, mas no final da apresentação eu cedo o meu e-mail pessoal para vocês, e realmente para a gente ter esse espaço. Então, sintam-se à vontade para esse diálogo. A linha de frente é sempre o assessor nos pedidos de o material, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas a parte pedagógica é a riqueza. E eu digo que não adianta nada escrever um bom material, desenvolver uma boa pedagogia, se vocês que estão em sala de aula, colocando tudo isso em prática, não estiverem em total sintonia com o material. Então, eu dou todo o crédito para o professor, eu sou formada em letras, inglês pela PUC, sou formada em pedagogia, entrei na sala de aula com 14 anos como estagiária e tive uma vida muito longa na educação infantil e uma vida que me permitiu ir de estagiária, assistente de classe, depois professora, trabalhei como coordenadora, diretora, tive a minha escola de inglês, escola bilíngue. E nesse processo todo, porque ele é muito rico, e tenho 3 filhas, então eu sei sentar em todas as cadeiras, eu sei como o professor se sente, eu sei como o dono da escola tem a pressão das famílias e o que ele precisa entregar, eu percebo como mãe o que me faz falta no dia a dia, você faz um trabalho lindo, mas o pai não percebe, ele cobra a escola e o mantenedor fica naquela sinuca de como eu vou responder. Então, ter tido a oportunidade de sentar em todas as cadeiras me permitiu tentar fazer um material com um olhar mais global, e eu acho que vocês vão perceber isso nos próximos slides.
Então, sejam todos bem-vindos. Eu pus aqui o meu timer, quando der 9h05, mais ou menos, eu vou parar e vou abrir para perguntas, mas se vocês tiverem qualquer necessidade durante, fiquem à vontade para escrever no chat, no chat de vocês. Então, eu gostaria de começar... Opa, apresentação. Vamos? Débora, sabe aquele modo leitura? Uhum. Ele não passa o slide. Estava passando para mim antes, mas talvez a gente... Peraí, deixa eu tentar de novo aqui, turma, um segundo. Espera. Gente, muito bom dia. Estamos iniciando só com apresentações. Quem chega está chegando, né? A gente está com agora a educação infantil, né? Não sei se é esse o segmento que você vai dar a aula, mas agora é 8h15, 9h15, educação infantil, 9h15, 10h15, anos iniciais, os anos finais é depois do intervalo, tá? Então, só para contextualizar um pouquinho vocês, que é tudo no mesmo link. Mas quem é professor gosta de aprender tudo, né? E por que não? Se eu sou professor dos anos iniciais, não ouvir como que funciona o inglês da educação infantil. Fiquem à vontade em ficar conosco. Dani, tudo certo? Então, Isso não está mesmo. passando. Eu vou para aquele modo inteiro, mesmo que eu não veja as pessoas, tá bom? Melhor. Espera só um pouquinho. Nós fizemos testes desde as 7 da manhã. E estava tudo certo. Estava tudo certo, mas a energia, a gente quer falar mais um pouco, aí acontece mesmo. Sim, gente, vão colocando no chat de onde vocês estão falando, qual é o nome da escola, Energia Ativa de Curitiba, também já conheci, sejam muito bem-vindos, que delícia, né? Temos desde interior de Santa Catarina, interior da Bahia, temos aqui Distrito Federal, Cataguases, coisa mais gostosa do mundo. O online permite, né, a gente estar junto, mesmo distante. Olha lá, Vinhedo, Rede Decisão, Maceió, deve estar quente, né? Aqui no sul está friozinho hoje. Aqui tá, que tá. Estão vendo? Foi, Dani, deu certo. Entrou? Boa. Então vamos lá, pessoal. Eu começo dizendo que há anos atrás a gente lutava muito, né, sobre convencer as escolas de que aprender inglês desde os primeiros anos de vida era uma necessidade. E hoje eu acho que, graças a Deus, todo mundo já percebeu que é uma realidade. Essas crianças estão imersas ao inglês pela tecnologia, pelas oportunidades de filmes e vídeos e viagens e o dia a dia. Você sai na rua, você está sempre exposto de alguma forma à língua inglesa. Então, eu acho que nós já ganhamos esse presente, que é a necessidade, a gente não tem mais que convencer ninguém de que isso é necessário, e os benefícios, eles são enormes. Então, primeiros anos de vida, quando a gente pensa em aquisição de linguagem, quando você tem a oportunidade de ter o contato com a língua inglesa desde cedo, os benefícios, tanto na pronúncia como no listening, eles são incríveis. Mas, ao mesmo tempo, nós, como educadores, nós competimos com uma tecnologia de ponta, com uma possibilidade de chamar a atenção das crianças muito grande. Então, se vocês olharem os vídeos, os jogos, as brincadeiras de celular que os nossos alunos têm, elas são muito rápidas. E nossos alunos hoje estão muito sem paciência, né, de esperar, de aqueles hábitos mais tradicionais da leitura, de interagir em jogos, eles estão vivendo uma transição muito grande. Então, qual é o nosso desafio como professor de inglês? Conseguir trazer esse aprendizado por meio de brincadeiras, porque esse é o mundo que a gente vive. Se vocês pensarem na educação infantil, a gente está com crianças de 2 até 5 anos e a gente precisa ter algo natural, algo que motive muito as crianças, que seja muito verdadeiro e que, acima de tudo, seja uma grande brincadeira. Porque o aluno ele vai para a educação infantil como uma forma de desenvolvimento absoluto, mas uma necessidade de interagir, de brincar, de viver, de conviver. Então, dentro desse cenário, nós precisamos garantir ferramentas para que o inglês ele seja
não só um conteúdo, e isso a gente já passou anos-luz à frente, mas que ele seja uma língua, uma ferramenta para que outras situações sejam trabalhadas. Então, dentro desse cenário, nós criamos uma metodologia de ensino através de histórias. E por que as histórias? Porque quando nós trabalhamos por meio de histórias, nós contextualizamos todos os conteúdos que nós precisamos para essa formação das crianças. Então, existem alguns materiais didáticos que eles são muito fragmentados. Então, você tem Unit 1, Colors, Unit 2, Shapes, Unit 3, Parts of the Body, e aí você tem aquele conteúdo que a criança aprende um banco de vocabulário, algumas estruturas para comunicação, mas elas não conseguem colocar esse vocabulário, esse conteúdo dentro de um contexto. Então, é aquela criança que sabe nomear, por exemplo, 15 frutas, mas ele se perde na Disney, ele não consegue falar I'm lost. My mother's name is Daniela, I'm hungry, I'm thirsty. Ele não tem uma habilidade de comunicação. Então, há muitos anos atrás, acho que talvez há 15, 20 anos atrás, a Lúcia foi a Londres, ela ficou em escolas muito, muito importantes na formação dela, e ela voltou com essa realidade do ensino através das histórias. E quando nós colocamos isso em prática no Brasil, há esses 20 anos atrás, que eu acho que eu já perdi a conta, nós começamos a perceber que quando o aluno ele aprende do todo para o pequeno, então da história para as estruturas e sim chegando no vocabulário, e vocês vão perceber que o material tem um banco muito grande de conteúdo para vocês, a gente percebeu que o aluno começou a ter mais autonomia na sua comunicação. Então, ele é exposto ao todo para ele chegar naquele micro. E esse processo traz uma autonomia, uma postura mais crítica para o aluno, porque ele consegue verbalizar, ele consegue acompanhar uma situação mais macro. Então, dentro desse contexto, nós escolhemos 4 histórias como fio condutor. E aí vocês podem falar, mas Dani, eu trabalho uma história em uma aula, como que eu vou ficar com uma única história o ano inteiro? E aí que vem uma grande metodologia que foi super estudada e já muito trabalhada e já formou muitas crianças. Imagine que você pega uma criança e você distribua essa história como se fosse uma novela, em grandes capítulos. Então, vocês terão um caderno do aluno, que vai trazer todas as interações, todas as situações de registro, enfim, depois eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre o material em si, mas a história do Tin Soldier, por exemplo, que acontece para o Kids One, ela é dividida em unidades, e dentro dessas unidades, ela tem sim os temas principais. Então, vocês terão, os professores de Kids One, a oportunidade de trabalhar, como esse mapa mostra para vocês. People, means of transportation, parts of the body, colors, toys, nature, food, family, numbers, enfim. Todas essas setinhas que estão aí para vocês são temas que vão ser apresentados, mas sempre dentro de um contexto. Então, quando você começar a contar essa história para os seus alunos, e você perceber que ele entra nesse universo, a mãe dele vai à feira, quando ela vai à feira, ela vai fazer uma compra, ela vai falar interagir com o vendedor, e aí todas essas situações, elas são sempre trazidas do contexto da história, para um contexto de sala de aula, para uma conversa de hora da roda e para inúmeras situações práticas com os alunos. Então, imaginem que esse macro da história entra no seu micro da sala de aula, e nesse conjunto da sala de aula, ele tem a interação com todos os outros alunos e com as suas vivências. Então, todas as temáticas, elas fazem esse caminho, esse percurso da personagem, da história, para a realidade dos alunos, e quando um aluno fala sobre a sua realidade e ouve a realidade de todos os outros,
ele amplia esse contexto de convivência, de conhecer outras realidades, e ele se apropria de outros conteúdos que são muito importantes para o desenvolvimento dele. Então, quando a gente pensa em família, por exemplo, o Tin Soldier, ele vai falar sobre a organização, a personagem, sobre a sua família, e aí ele ouve que ele tem um brother, uma sister, e que ele vive com o pai e com a mãe. Só que daí o colega, quando você vai fazer atividade de roda, que é, por exemplo, apresentada no manual do professor, ele também vai ter essa realidade de ouvir uma outra formação de família, outro estilo de organização familiar, e aí ele vai aumentando esses repertórios de educação infantil. Então, o ensino por meio de histórias, ele vai permitir esse vai e vem entre fantasia e realidade, entre o mundo mágico e o mundo real, e isso é o que traz um grande benefício na nossa realidade. O caderno do aluno, ele foi todo, enfim, o material inteiro foi todo reformulado, mas eu peguei essas 3 páginas para mostrar algumas situações que vocês irão encontrar. Então, toda a unidade do caderno de aluno tem uma folha de abertura, e a gente fez uso de uma situação artística de colagens, vocês vão perceber uma interação entre desenhos, colagens e fotos reais que trazem uma vida muito legal para o material. Então, essa página de abertura, ela sempre é uma oportunidade de exploração para o professor. Então, sentar com a turma, quem será que é esse, who is this boy, is this the mother, is this the grandma, who has grandma here in the classroom? Então, você consegue fazer sempre uma apresentação da unidade por meio dessa página de abertura. E você tem várias situações dentro de cada unidade. Você sempre tem a oportunidade de músicas, como essa do Let's Sing. Você tem hands-on, como atividades de registro, e inúmeros outros recursos. E por que eu quero falar um pouquinho para vocês desses recursos diversificados? O nosso maior desafio na educação infantil, e os nossos únicos desafios, digamos assim, em relação a habilidades de listening, speaking, reading and writing, a gente tem um presente, que é trabalhar o listening e o speaking. O reading e writing ainda não entram na nossa responsabilidade nesses primeiros anos de ensino de língua inglesa. Então, a gente tem a oportunidade de desenvolver esse listening, esse speaking, como ninguém. Qual é meu convite para vocês? O aluno, ele não consegue perceber a importância de falar inglês, ou a importância de ouvir inglês, ainda nesses primeiros anos. É algo natural para eles. Então, o que eu sempre brinco nas formações, vocês já viram uma aula de natação para crianças que fosse teórica? Que você fique do lado de fora e fale assim, olha, crianças, vocês vão entrar na piscina, é muito importante controlar a respiração. Também é muito importante... Gente, o aluno já foi. Então, ele vai fazer uma aula de natação, ele entra na piscina, e na prática ele vai vivendo aquela situação. Por que na aula de inglês a gente não pensa na possibilidade de mergulhar também com esses alunos na aquisição de linguagem e falar o máximo possível em inglês? Então, muitas formações os professores falam, mas eu tenho receio, ele não vai entender, eu uso só palavras isoladas, porque daí eu garanto a compreensão na língua mãe, e eu falo, por exemplo, welcome students, hoje nós vamos falar sobre o boy e a girl. Esse boy, ele mora numa cidade chamada São Paulo, e ele like very much, gente... A exposição à língua inglesa, ela precisa ser esse mergulho na piscina com uma linguística total. Então, se vocês conseguirem acostumar os seus alunos, desde das primeiras aulas, a ouvir o máximo possível de inglês, vocês estão ajudando demais essas crianças a terem recursos
linguísticos que vão ajudá-los numa comunicação. Então, vamos falar um pouquinho e pensar um pouquinho na aquisição de linguagem. Essa criança, ela ouve muito a língua-mãe, para depois ela conseguir produzir algumas palavras, para depois ela colocar esses sons e esses gestos junto com uma comunicação mais verbal, para que ele tenha uma possibilidade de fala real. Aos 3, 2 anos e meio, ele já começa a falar na língua-mãe com total habilidade. Quando a gente pensa em segunda língua, a gente cai na mesma situação. Se nós apresentarmos para as crianças fragmentos da língua inglesa, a possibilidade dele conseguir se comunicar com recursos maiores, com habilidades maiores, vai ficar lá para frente, ele não vai ter exposição suficiente dessa língua total. Então, se vocês conseguirem, por meio das histórias, por meio das falas, principalmente da rotina dos alunos, apresentar o máximo possível da língua inglesa, ele vai ter um input, ele vai ficar guardando aquela situação. Mesmo que você use muitos objetos, e isso ajuda demais, objetos concretos, você use todos esses recursos que eu vou falar um pouquinho para vocês agora, vocês estão ajudando os alunos a ter uma função, a ter uma necessidade de comunicação. E principalmente aqueles alunos que são mais tímidos, a partir do momento que ele monta aqui, olha, o Tin Soldier Doll, e ele vai brincar com esse boneco, e ele vai se comunicar com um amiguinho usando esse boneco, aquele aluno tímido não é ele falando, ele está fazendo uso dessa personagem. Quando você incentiva por meio de um certificado, que ele vai ter um Super Singer Show, e ele vai cantar aquelas músicas que ele aprendeu na unidade 1, através de uma brincadeira, chama a turma ao lado para assistir, ele ganha esse certificado no final da apresentação, ele fala, nossa, olha que importante, eu ganhei um Super Singer Certificate, eu fiz uma apresentação. Então, todos os recursos que vocês vão perceber que o material vai apresentar, ele sempre tem um objetivo muito, muito forte por trás, de comunicação, de contribuição para esse aluno sentir a necessidade, a valorização da tentativa dele de comunicação. E é isso que a gente precisa. Não importa se a pronúncia foi a melhor, não importa se as palavras estavam as mais adequadas, mas a partir do momento que ele tentou se comunicar, e vocês que já são professores há mais tempo também vão lembrar daquelas histórias que o aluno vira e fala, yellow, this is red, I like branco. Aí a gente para e fala, branco, ele viu que se ele desse aquela mexidinha diferente na língua, ele tinha aquele som diferente, ele não lembrava como falava branco em inglês. E ele foi lá e jogou um branco. Se na hora a gente finge que não percebeu, dá uma passadinha e fala, so you love the white color. Yes, I like white as well. Você achou uma forma de corrigir com bastante delicadeza, você não foi aquela teacher que falou, there is no branco, it's white. E aquele aluno vai pensar 2 vezes de novo antes de se arriscar. Então, eu acho que esse cuidado com a oralidade na educação infantil merece todo uma agenda, e se eu pudesse, eu passaria a manhã inteira aqui falando com vocês de aquisição de linguagem, mas é isso que a gente tem que ter sempre em mente. Nós somos English teachers com o objetivo de trazer conteúdo, valores, mas o inglês, ele é a ferramenta que a gente vai ser cobrada no final do ano. Então, cada ano, Kids One teve o Tin Soldier como história principal, o Kids 2 tem The Three Little Pigs, que é uma história maravilhosa, que permite temáticas incríveis. Nós trabalhamos com conteúdo sempre em espiral, então vocês vão perceber, quem dá aula para os 4 níveis, que você vai ter colors, numbers, shapes, family, actions, enfim, animals, mas a cada ano você vai passar por esses conteúdos com uma outra densidade, você vai apresentar mais vocabulário, mais estruturas, mais situações para as crianças.
e os recursos, eles sempre vão ser mais desafiadores. Então, se lá atrás ele, por exemplo, tinha um jogo da memória para brincar e trabalhar a oralidade com 4 pares, depois ele vai ter com 5, com 6, com 9. Então, a gente sempre vai nesse sistema do espiral, indo mais profundo no conteúdo, mais desafios para essas crianças e uma possibilidade de comunicação maior. É importante vocês saberem que nós tentamos facilitar ao máximo a vida de vocês, porque a gente sabe que, como professor de língua inglesa, ele passa por várias turmas. Eu já cheguei a dar aula num grande colégio aqui de São Paulo, que eu tinha 14 turmas de primeiro ano. Gente, pega cada turma e faz vezes 30 crianças, sem auxiliar, sem assistente, sem ninguém. Então, vocês conseguem ter ideia da quantidade de alunos que eu tinha por semana, né? E o que você vai perceber? Quando você tem um material que te facilite um pouco esse processo, então, por exemplo, The Sequence of the Story, ele vem com picote, porque, gente, você recortar cada um desses materiais é insano. Nós tentamos colocar adesivos que ajudassem o aluno nesse processo da interação com o material. Esses detachs, eles são muito, muito fáceis de destacar, de fazer o jogo, de brincar com o aluno. É claro que o Kids One, ele precisa de mais interação e, às vezes, uma boa parceria com o professor de sala de aula ajuda muito nesse processo. Eu brinco que existe um ego muito grande por trás, mas se vocês conseguirem uma interação boa com o professor de classe, ele vai ser aquele grande facilitador que você vai chegar para aqueles 40 minutos, 50 minutos de aula, e ele já vai deixar a turma sentada, o material de inglês em cima da mesa. Então, caprichem nesse bom relacionamento com o professor de sala, porque ele tem o poder de facilitar demais a vida de vocês. Esse Puppet Theater, ele tem nos materiais, e ele é um dos materiais mais ricos, e o recurso que eu mais adoro, porque quando você monta esse teatrinho com os alunos, e eles têm os dedoches, e eles têm as oportunidades de recontar a história. Gente, é aquele momento que você senta como teacher e você assiste um aluno de 3 anos falar: Hello, I am Mama Pig. Hello, I am the wolf. I'm the big bad wolf. E você para e fala: gente, deu, eu consegui. Esse aluno está brincando, ele está interagindo, ele está sentando com o amiguinho ao lado, ele está vivendo na língua inglesa, e é isso que a gente quer, que isso seja natural. No primeiro slide que eu coloquei para vocês, era o brincar, era a naturalidade. Então, o material, ele vai trazer todas essas oportunidades para vocês. Agora, no Kids 3, a gente tem a história do Jack and the Beanstalk, que é uma história que mexe com magia, mexe com valores, mexe com essa fantasia do subir no pé de feijão, de chegar nesse castelo, de encontrar um gigante, e as temáticas são incríveis, os recursos que vocês vão encontrar são maravilhosos. E eu trouxe aqui para vocês algumas fotos. A gente entra sempre com uma cross-curricularidade muito forte. Vocês vão perceber que o material, ele tem várias questões relacionadas à natureza e sociedade, relacionada a mundo, relacionada a coisas muito interessantes. Então, aqui eles fazem o planting the beans, eles observam, eles têm registros dessa observação. Olha só, esse The Sequence of the Story, que no Kids One eram 4 telas, agora você já tem uma sequência muito mais diversificada. Quando o aluno ele faz o reconto dessa história, ele tem a oportunidade de usar a língua inglesa para usar essas imagens e recontar o que ele lembra da história. E quando eu dou meu e-mail para vocês no final, eu acho que ele linka essa parceria de também alguns professores me mandarem imagens. Nós cobrimos o rosto das crianças, mas os projetos, eles são
feitos com tanta dedicação por vocês, que é aquele momento que nós também, como autores, paramos e falamos, nossa, que legal saber que deu certo, que esse professor, ele levou para a sala de aula com tamanha dedicação e que, olha isso, gente, é uma dedicação de professor, de turma, de escola, é um engajamento que a gente para no final e fala muito obrigada, sabe? Foi um trabalho muito bonito, e quando o aluno, ele vê esse movimento, ele tem excuse me, ele tem uma outra dedicação, ele percebe o envolvimento do professor, o carinho do professor, e isso espelha muito em sala de aula. Então, eu trouxe algumas imagens do uso do material, até para vocês verem o que espera por vocês esse ano, quais são as possibilidades que vocês terão de trabalho com as crianças. No Kids For, nós temos o Pinóquio como história. Não preciso nem falar para vocês que é aquela idade que as histórias começam a ter aquela dupla representação, e a gente fala, você tem certeza que isso aconteceu? Então, quando nós trouxemos a história do Pinóquio, sobre mentiras, sobre manter sempre a verdade acima de tudo, você tem recursos incríveis aí de diálogo e de conversa com essas crianças. Então, essa minha primeira parte da apresentação foi mostrar para vocês quais são as 4 histórias, um pouquinho dessa metodologia de trabalhar através de histórias. E eu queria, não sei se todos vocês já receberam o material, se já tiveram uma oportunidade de abrir, de dar uma boa folheada, mas agora, nos próximos slides, eu gostaria de falar com vocês sobre como que é a organização desse material. Então, gente, Dani, no chat, o Victor traz que ele acha muito perfeito, que o carinho é importantíssimo, que eles sentem essa diferença do carinho. Ai, que bom! Só um compartilhamento. Muito obrigada, Vitor, é isso. Quando a gente se dedica, quando ele percebe o nosso amor, o nosso engajamento, gente, a gente parece que vira uma chavinha, né, Vitor? E a gente ele levantou a mão, acho que ele quer falar. Por favor. Ah, ele deu corações. Quer falar, Vitor? Pode falar. Consegue me ouvir? Não, desculpa. Era um coração mesmo, mas é uma parte muito importante, né? O carinho, o sentimento que o professor entra na sala, né? Isso abrange todos os níveis. O aluno sente isso, a sua alegria, né? A sua tristeza. A primeira coisa que ele vai olhar é para você. Primeira coisa que ele vai olhar para você. Muito obrigado, gente, pela oportunidade, viu? É isso. E aí eu brinco que quando você chega com aquele sorriso no rosto, com aquela interação gostosa, com aquele... Eu falo que é o amor. Imagina se eu chego hoje para vocês para falar do material que eu escrevi assim. Na página 4, vocês terão a oportunidade de ver como que o material é distribuído para os alunos. Chega, Dani, para. Não, vamos continuar, todo mundo vai sair, vai todo mundo para a praia, sabe? Porque você fala, gente, se eu não amar o que eu faço, como que o outro vai receber isso? Você vai falar, putz, que material é esse que eu peguei, que nem a autora gosta do que ela faz? Então, como que a gente vai conseguir fazer um trabalho legal? Então, é isso, Victor. Agora, no material do aluno, vocês vão reparar uma grande mudança. Nós conseguimos juntar as críticas, as sugestões e os pedidos dos últimos anos, e vocês pegaram uma reformulação maravilhosa. Então, vocês estão entrando em 2025 com o pé direito com esse material, que foi fruto de uma... Essa é a primeira reformulação que a gente faz de todo o material, e vocês vão ter recursos absolutamente incríveis esse ano, que nós preparamos com muito amor para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho dos recursos que já existiam e os novos, e que sorte que vocês deram de entrar agora. Então, o caderno do aluno, ele vem com todas essas atividades que eu falei para vocês. A grande novidade é que acho que o nível 4, antigamente, o Kids 4, Kids 3 and 4, eles eram espiralados. Vocês devem ter reparado numa das imagens que tem um aluno segurando uma folha. Ele vinha numa pasta, todas as folhas soltas, as fichas de atividades do caderno do aluno. E dava um transtorno muito grande para o professor ter que ficar distribuindo essas folhas. Então, um dos presentes que eu fui atendida e agradeço muito é que agora todos os materiais são espiralados.
O papel, ele é um bom papel que permite o aluno interagir e não vazar para a folha de trás. E o caderno de aluno, ele vem, além de todas as atividades, no final do caderno do aluno, vocês têm os cartonados e os stickers, os adesivos. Então, sempre vai no manual do professor haver uma referência para vocês irem e voltarem. Isso é muito fácil de trabalhar. Vocês também vão receber o livro de história, então essa capinha que eu mostrei menor para vocês é o livro de história das crianças, que vai interagir como ponto de partida para depois se chegar no caderno do aluno. E, desculpem, gente, apareceu o CD de áudio aqui, mas eu vou corrigir, não é o CD de áudio, ele é o acesso via plural, tá? No material do professor, vocês têm o manual do professor, que eu falo que é o objeto menos bonito e mais rico. Ele é um preto e branco, que eu sempre falo, por favor, me deem de presente uma leitura do material do professor com carinho, porque todas as ideias, todos os recursos, todos os projetos que nós trazemos está no manual do professor. E eu sei, como professora, que às vezes dá uma vontade enorme de começar o ano e só seguir o caderno do aluno, né? Porque ele é intuitivo. Você chega lá, tá escrito, sei lá, what kind of fruits do you like? Gente, é óbvio que você vai desenhar, recortar, colar. Então, aquele, eu deixo muito claro para o professor que é o produto final, é o registro do final de um processo. Mas todos os projetos, as dinâmicas de sala de aula, elas estão no manual do professor. Então, se permitam a leitura, que vocês não vão se arrepender. São ideias muito legais que estão lá. Então, o manual do professor é muito rico. Vocês têm os picture cards e os music cards, que ajudam demais a manter o use of English lá em cima, e foi algo que eu briguei muito, porque encarece demais o material, esses recursos. Mas a partir do momento que você tem essas imagens, você não precisa ficar traduzindo toda hora para os alunos entenderem. Você consegue falar e mostrar o cartão, e fazer jogos, e fazer brincadeira de, sei lá, tá no parquinho da escola, ele escorregou, você mostra a imagem para ele falar o que é. Então, vocês vão perceber muitas interações com picture card e com music card. Então, cuidem deles com carinho, que vocês vão usar bastante. Vocês também recebem uma réplica do material do aluno, acesso ao plural e podcast. Esse eu vou falar um pouquinho daqui a pouco com a ajuda da Débora, mas é muito importante que vocês acessem o plural. O plural é uma plataforma absolutamente rica. Então, em relação a... Dani, Oi, a professora Camila, ela colocou que é excelente, que ela amou o caderno do professor, que tem ótimas ideias. Ai, obrigada, Camila. Olha, dá um trabalho, mais um trabalho. E esse ano, quando a gente ano de 23 para 24, quando a gente começou a reformulação para alinhar com a BNCC, enfim, eu, por um lado, tive um trabalho louco com as aberturas de unidade, mas quando eu olhei novamente para as aulas, você fala assim, gente, está tão bonito, tem tão pouco para refazer, que é isso, é um capricho muito grande. Que bom que você gostou. Aqui, o que eu acho importante vocês saberem, quando nós escrevemos um material, nós não podemos dirigir esse material só para uma realidade ou para outra. Então, a gente pensa, e como vocês mesmos se apresentaram, a gente tem professores do Brasil inteiro. Nós temos escolas que põem 4 crianças em sala de aula, e nós temos escolas que colocam 28 em sala de aula. Nós temos escolas com 1 vez por semana e escolas com inglês diário. Então, imaginem um desafio de escrever um manual do professor que atenda todas essas realidades. É muito grande. Então, o que nós tentamos fazer para ajudar vocês? Todos os livros, Kids 1 a Kids 4, ele é dividido em 8 unidades de trabalho. Cada unidade é dividida em 3 lições. Então, vocês têm Unit 1, Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3. Mas... aí que vem um presentaço. Cada lição contém 2 propostas, que a gente chama de Set A e de Set B. Se você é um professor que só tem uma aula na semana, infelizmente, você não vai ter tempo de fazer tudo que o manual propõe. Imagina que você está chegando num restaurante, pegou um cardápio enorme e quer comer todo o menu que você vê lá, porque tudo dá vontade de fazer, mas não dá.
Então, a gente dividiu. No Set A, são as atividades que são primordiais para você cumprir o material. Então, lá no Set A você tem todas as fichas de registro, todas as músicas, toda a contação de história. Então, lá está o prato principal. E o Set B, ele tem a cereja do bolo. Falo que a entrada, a sobremesa, aquele licorzinho do final, ele está no Set B. Então, atividades de culinária, de artes, jardinagem, aquela situação que você pode explorar mais os conteúdos por meio de outras situações, está no Set B. E você tem no plural e nas outros recursos atividades para quem tem mais de 3 vezes na semana. Então, o que eu peço para vocês com carinho é sempre lutem com a coordenação, com a direção, para conseguir mais e mais aulas de inglês. É igual a academia, ninguém emagrece indo na academia uma vez por semana, mas já é um bom começo. É aquele contato, vamos tentar. A partir do momento que vocês conseguem ter mais e mais aulas de inglês, a gente está aumentando o contato das crianças com a língua inglesa. Então, quem tem 2, quem tem 3, já tem, ó, o meu coração agora, Vitor, porque são mais oportunidades que a gente tem de listening, de speaking, de desenvolvimento, de ensino mesmo dessa língua tão rica. Então, quais são as sessões que a gente tem? Let's Sing são todas as músicas, Hands-On são as atividades de registro que os alunos terão, Let's Sing Let's Listen, a gente põe desde o começo do material do Kids One, atividades de listening. E aí você fala, gente, mas com a criança de 2, 3 anos eu vou fazer listening? E vai fazer um listening muito gostoso, onde ele vai começar a ouvir uma outra pessoa falando com outro accent, com outra pronúncia, e quando ele fizer aquela brincadeira de circle the pencil using the color red. Ele ouviu um outro inglês, ele teve que achar o red, ele teve que encontrar o pencil na folha e ele circulou. São várias conexões e ele vai começar a ser preparado para lá na frente ficar com aquele inglês mais refinado para fazer de repente um exame de Cambridge ou de qualquer outra instituição e não vai ser nada diferente, ele já está acostumado. Então, deem atenção para o Let's Listen, que é um recurso muito interessante para o aprendizado das crianças. O Let's Play, que eu não preciso nem falar, eu defendo os jogos e as brincadeiras como uma ferramenta incrível para o aprendizado. O Detach são aquelas atividades extras que eu falei para vocês no final do material, e os stickers, que eles mais gostam. Falou que a atividade com sticker as crianças amam. Nas sessões do material do professor, eu tentei facilitar um pouquinho a vida de vocês, vou até pular um pouquinho, depois eu volto. Por quê, gente? É impossível você pensar em fazer a leitura do manual do professor inteiro, se você tem 4, 5, 6 turmas, não dá. Então, o que eu convido vocês, cada abertura de unidade do material do professor tem um resumo do material do professor. Então, se vocês conseguirem ler, e aí que é uma dica bacana, abram os cadernos do professor, o manual do professor, e leiam essa página de abertura de todas as unidades, até a unidade 8, para vocês saberem o que vocês vão encontrar ao longo do ano. E tenham em mente que se vocês já souberem o que vai acontecer, mesmo que não souberem como, mas o que, esse é o momento de vocês se conectarem com todos os professores da escola, sentarem com a coordenação e falarem, olha, eu vi que na unidade 6 eu vou falar sobre circo, e eu vi que vai ter um passeio, eu vi que vai ter uma ida à feira. Será que a gente consegue conectar o português com o inglês? Será que eu posso participar desse passeio? Será que eu posso entrar nessa feira de apresentação que vocês terão no final do ano? Então, na hora que vocês conhecem o todo, vocês conseguem antecipar oportunidades legais na escola. Então, aqui, olha, vocês têm desde a parte teórica, de quais são os objetivos, aí aqui vocês têm esse encontro com a BNCC, nós tivemos o cuidado de relatar para vocês todos, na abertura vocês encontram as descrições, nós colocamos os Contemporary Transversal Themes para vocês
estarem conectadas, social emotion competências, então vocês têm aqui quais são as competências que vão ser trabalhadas na unidade. E o que eu mais dou atenção são essas learning experiences, as experiências de aprendizagem divididas em eixos temáticos e experiências, vocês já conseguem ter uma noção maior de qual vai ser esse olhar do material. Então, eu vou participar o meu aluno, né, vai participar das dramatizações da história, vai conhecer os 5 sentidos, vai vivenciar uma atividade que usa os sentidos, vai brincar, enfim, o que ele vai fazer? E aqui ao lado direito, no Lesson Guide, vocês têm o que ele vai fazer. Então, quando eu ponho para vocês aqui, ó, Lesson 1, Set A, Stage 1, Circle Time, Storytelling, livro de histórias, páginas tais a tais. Extra Activity, Role Play. Let's Sing, a música tal. Quando vocês encontram isso, vocês já conseguem antecipar quais são os materiais que vocês vão precisar, quais são os recursos extras, se vocês têm iPad na escola e podem pedir para os alunos, enfim, aqui vocês têm uma oportunidade de ver qual é o todo, tá? E esse Expected Student Oral Production é o que a gente tenta trazer vocês, sabe quando a gente lê um livro e a gente grifa e fala, isso eu não posso perder? Isso é o que a gente gostaria que os alunos tivessem como produção. É claro que algumas escolas que têm uma carga horária maior vão conseguir mais, outras vão conseguir menos, mas esse é aquele que fala assim, vamos cuidar para que o aluno consiga ter essa exposição, para conseguir ter essa produção. E depois, quando a gente entra na aula, eu trouxe só um modelo para vocês verem o carinho dessa escrita. Em nenhum momento vem assim, storytelling, contar a história, páginas 3 e 4. Como que eu vou contar essa história? Que dica que esse autor pode interagir? Então, o manual do professor, ele tem uma metodologia muito grande, por isso que eu pedi para vocês darem um cuidado, um carinho para ele, porque ele é muito minucioso, ele vem com dicas. Claro que se você é um professor super experiente, bateu um olho, já sabe como fazer, tá tudo bem. Mas se você está começando agora, as dicas vão ser também muito relevantes para você. Então, antes de eu fechar, que eu tô aqui, ó, falando correndo para dar tempo, eu vou pedir para a Débora, eu vou parar de compartilhar aqui, só abrir um pouquinho o plural, Dé. Vamos lá. Peraí. Queridos, então, talvez vocês já tiveram as formações com assessoria, né, de acesso ao plural, as escolas estão embarcando vocês, mas quando a gente entra no plural, a gente vai ter alguns recursos bacanas também para apoio de vocês. Então, a gente já está aqui na biblioteca de conteúdos, no Dicas para a Prática, mas eu vou retomar um pouco o caminho, tá? No início, quando a gente entra, a gente vai ter a biblioteca de conteúdos, né? Talvez demore um pouquinho, porque minha senha tem todos os materiais, mas a gente vai ter a biblioteca de conteúdos. Nessa biblioteca de conteúdos é que ele vai redirecionar os cadernos digitais, tanto de estudante como o manual do professor, o caderno do professor. Eita. Tá, foi. Só vou entrar nele, e daí depois a Dani já explica os objetos digitais que temos disponíveis. Sim. Queria mostrar o passo, tá, Dani? Por isso que... Claro, ajuda muito, gente. Eu falo que tem professor que na última reunião fala, nossa, eu não sabia. Eu falo, gente, estava tudo lá. As atividades de listening estão lá. Eu gravei podcasts, e vocês me perdoem, porque que vergonha. Parece Jornal Nacional, você fica lá. Mas eu fiz com todo o amor e carinho. Não façam print, não façam figurinha comigo, porque, olha, tô de... porque é uma vergonha danada. Que bom que o novo na plataforma, ele já consegue ver o caminho. Isso, porque deu, como eu entrei antes... Peraí, Débora, eu consigo aqui, ó. Deixa eu... Não, tá tudo certo. Foi? Desculpa. Então, olha, pessoal, aí vocês vão perceber, a Débora vai abrir, na biblioteca, vocês terão acesso ao material do aluno, esse caderno do aluno que eu falei de maneira digital. Então, se algum de vocês ainda não recebeu na escola, já pode acessar por aí, que vocês conseguem ter essa visão. Vocês também vão encontrar, ó,
Você põe o ano e a série, a disciplina, ela vai lá para língua inglesa e E dá o Quando vocês entrarem nessa página, vocês viram que a mesma capinha, ó, Anglo Kids 3, o material do professor e a obra do Jack and the Beanstalk. Se ela clicar no manual do professor, aqui do lado direito, vai abrir para vocês os flashcards também. Aí, ó, vocês têm os OEDs lá em cima, dicas para a prática, ó. Gente, é muita coisa legal. E foi desenvolvido em tecnologia, eu fiz uma atividade de tecnologia relacionada a cada unidade. Então, por exemplo, se a temática central daquela unidade eram roupas, eu fiz ou um jogo de memória, tem um joguinho para a criança brincar, algo que ele tenha acesso à tecnologia e que vocês possam fazer uso. Então, vocês entram, aí ó, tem um drag and drop, tem um... Eu precisava, gente, de um dia com vocês. Vocês querem amanhã voltar? A gente fica o dia inteiro? Eu falo que a maior maratona que eu corro é essa, 1 hora falar tudo, não dá. E aqui são os podcasts que você... Ó, meu alarme aqui. Aqui são os podcasts que vocês também... Ó, let's bora, Vitor. É amanhã, hein? E não... Ó, vocês não abrem mesmo a câmera, podem estar até na piscina me ouvindo, tá tudo bem. Aqui, ó, falei para vocês que é vergonhoso. Se vocês fizerem uma figurinha minha, eu vou descobrir. Ó, vai um pouquinho para frente, Débora. Tá vendo aqui, ó? Se vocês conseguirem assistir, aqui eu tive mais tempo, eu vou abrindo cada Kids, quais são as atividades principais de cada unidade, o que vocês vão ter, por exemplo, tem Cookery Class, olha essa figurinha, se já não dava uma boa piada, gente. Que Mas está vergonha. fazendo magia. Fecha, por favor, Débora, pelo amor de Deus. Mas, assim, é Os muito áudios, né? curso legal para vocês. Então, se permitam entrar na plataforma do Plural, vai clicando, vai conhecendo. Vocês têm muito recurso legal lá, muito. Então, desde os jogos que vocês vão ver que foram criados para ajudar os alunos com tecnologia, os áudios, as dicas do autor. Olha, tem muita coisa legal aí, muito link bacana. Então, quando eu vou escrevendo o manual do professor, eu vou pesquisando tudo que eu acho no YouTube, tudo que eu acho de sites internacionais legais, e eu coloco os links aí para vocês. Então, e a maior novidade, clica aqui, animação da história. Pode clicar. Essa é a menina dos olhos. Nós temos agora um vídeo, uma historinha animada. Então, com a mesma imagem do livro que vocês vão receber, do livro de história, vocês têm a animação dela. Então, esse, gente, é um recurso que vocês podem usar inúmeras e inúmeras vezes. É um inglês lindo, um narrador muito divertido. Foi colocado recurso de sonoplastia muito legal. Então, eu acho que agora a gente consegue competir com o dia a dia que essa criança tem. Quando ele entra naquela galinha pintadinha, quando ele entra em todos aqueles recursos do próprio celular, da mãe, do pai, do app, ele tem uma realidade aí de mundo Disney. E a gente conseguiu, claro que dentro das nossas devidas caixinhas, mas a gente conseguiu trazer recursos focando na aprendizagem, no desenvolvimento pessoal dessa criança, mas a gente está agora de igual para igual com todas as possibilidades que vocês teriam no mercado. Então, eu corri aqui para falar um resumão, eu vou colocar meu e-mail para vocês. Dani, quando você vai colocando seu e-mail, eu só queria explicar que essa história, ou os áudios, ou qualquer coisa que esteja aqui nos objetos digitais, a gente pode enviar para as famílias. Enviar, se os alunos estiverem logados na plataforma, eles recebem, eles podem assistir em casa com o pai, ouvir a musiquinha com o pai, com a mãe, né, ou com outras pessoas. Então, basta selecionar aqui e dar o enviar e mandar para a turminha. Só para entenderem que tem esse fluxo.
Bom, gente, eu vi que já temos uma mãozinha levantada, minha maratona acabou, agora eu estou aqui para vocês. Como eu posso ajudá-los? Quem gostaria de comentar? A Aniele levantou a mão. Na verdade, eu não tenho perguntas, porque quando a escola aderiu o material novo, o nosso coordenador do TI, ele disponibilizou uma senha para a gente fazer a degustação do material. Daí eu corri lá e futuquei tudo que eu podia, o que eu não podia, e fiz as minhas anotações. Eu gostaria de parabenizar mesmo, porque eu estou muito entusiasmada de começar a utilizar esse material, porque quando a escola ela faz a aderência de um material novo, para o professor, às vezes, é uma carga muito grande, porque é como se a gente perdesse tudo que a gente construiu ao longo dos anos e a gente pode reformular aquilo ali para utilizar também para os próximos, porque eu falo que o material é assim, ó, a gente faz o teste do primeiro ano, vê o que foi válido e o que não foi, também não foi eficaz, e a gente vai mudando a metodologia, porque eu falo que a gente em sala de aula é da metodologia A a Z, né? Não adianta chegar só com a A, não, porque só que assim, eu tô leve, o material ele me deu uma leveza, porque ao contrário dos outros materiais que nós já trabalhamos anteriormente, eu me sinto descansada, porque, sabe, primeiro a questão de suporte, aí nós temos muito suporte, e depois porque, mesmo você não tendo trabalhado ainda com o material, mas você já consegue se visualizar dentro daquilo ali. É isso Então, aí. eu gostei muito de todos os recursos, porque os recursos, de fato, eles prendem a criança, o adolescente, o jovem, enfim. E é isso, é só agradecer mesmo pela explicação de excelência, e eu falo que eu fiquei mais leve ainda. Eu já estava leve com tudo aquilo que eu consegui aprender e fazer as minhas anotações, então agora eu consigo compreender de fato que aquilo que eu entendi é melhor ainda. É isso. Bom, Aniele, muito obrigada. Eu acho que essa é a ideia, vocês saberem que, às vezes, o professor de inglês ele é muito sozinho na escola, né? Demais. E aí, quando você está nesse recurso, nessas janelinhas, você fala, opa, eu não estou sozinho, eu tenho outras pessoas, eu tenho o autor, eu tenho o assessor, eu tenho um coordenador, eu tenho um colega, de repente, vocês podem fazer um grande grupo de troca, e isso seria maravilhoso, sabe? Vocês falarem, peraí, eu, como professor dessa instituição, conheci no evento o professor dessa outra, se permitam, não sei nem se isso é possível, Débora, mas quem quiser, põe o WhatsApp aí, um adiciona o outro, faz um grupão em inglês e vocês conversem entre si, troquem ideias, eu acho que a troca leva longe. Pessoal, eu estou chegando muito próximo ao meu limite aqui de horário, queria já dar boas-vindas à Luiz, que ela já está aqui com a gente. O mais legal é vocês saberem que o nosso material ele tem uma sequência muito bonita. Então, eu, como autora da educação infantil, Luiz, já como autora do Fundi 1, é um material que está todo interligado, então vocês acabaram aqui a educação infantil com essa linguagem e vão seguir com a Luiz com essa linguagem no Fundi 1. Então, muito obrigada pelo evento de hoje. Vitor, muito obrigada. Se você falar 2 vezes, a gente bora no domingo, hein? Eu deixo um e-mail pessoal para vocês aí, se vocês quiserem me escrever alguma coisa, precisarem de alguma ajuda pedagógica, à disposição de vocês. Obrigada pelo sábado de manhã, um grande beijo e bom trabalho em 2025. Beijo, Dani, bom trabalho, obrigada pelo seu entusiasmo, por deixar a gente tão animado e entender cada vez mais a proposta do material. Queridos, a gente vai ter, agora, né, termina essa parte dos anos da educação infantil, a gente vai começar o inglês dos anos iniciais, então os professores podem permanecer na sala, quem são dos anos iniciais, não precisa mudar de sala, e a gente pede com carinho, quem é da educação infantil apenas, volte na plataforma depois, faça a avaliação e receba o seu certificado de participação. Beijo, Dani, beijo, tchau, gente. Um beijo. Dani, congrats, it was great. Obrigada. Tchau, pessoal. Bye.